tem gente que vê como uma grande oportunidade, inclusive, que no fim das contas pode ser algo melhor, pelo menos para quem não foi tão taxado, né? Porque naturalmente o planeta vai ter que se adaptar, vai ter que se reorganizar. A gente não sabe, né, Clarissa, quais serão as pedras no caminho até toda essa organização. Tarifa de 10% dá margem de negociação para o Brasil? O Brasil vê também como uma oportunidade de, opa, não é o ponto final, estamos apenas numa vírgula? Bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia para os meus colegas aqui, para todo mundo que está com a gente no live. Elisa, como o Duran estava trazendo para a gente, a Débora, a Priscila também, está muito claro, muito consolidado o entendimento de que essa tarifa de 10%, ela traz uma pressão aqui para o Brasil muito inferior ao que já estava sendo esperado. Tinha um clima nos últimos dias, a gente veio trazendo relatos de várias fontes do governo federal nessa direção, de muito pessimismo, de realmente preocupação com o nível das tarifas que poderiam ser impostas por Donald Trump, porque havia um entendimento de que talvez houvesse inclusive um componente político muito forte, já que o Brasil foi mencionado em discursos por Trump, tem a questão do campo ideológico em que Lula se concentra e aquele em que está Donald Trump, até com alinhamento ao bolsonarismo, tudo isso entrava nessa conta, nesse pessimismo que estava guiando o governo brasileiro. E o que chegou é bastante inferior ao que se imaginava. E isso tem vários desdobramentos do ponto de vista político e de entendimento entre os dois países aqui na avaliação das pessoas com as quais eu conversei. Porque pode, de certa forma, facilitar um pouco as negociações entre Brasil e Estados Unidos, uma vez que o Brasil tem alguns trunfos em alguns setores específicos. A gente tem a questão do etanol brasileiro, por exemplo, que vem ali sendo alvo de uma demanda muito intensa por parte do governo de Donald Trump por uma isenção tarifária, por uma redução drástica das tarifas praticadas atualmente. Então, assim, eventualmente você conseguiria facilitar o entendimento entre os organismos oficiais que estão dialogando com os Estados Unidos, que já estavam dialogando nas últimas semanas, numa espécie de preparação do terreno para esse anúncio que foi feito ontem. Como essas tarifas vêm em patamar inferior, a gente já não sente mais entre os agentes ali do governo aquela preocupação tão intensa com se as tarifas vierem muito altas, a gente vai ter que retalhar. Como é que vai ser? O Brasil não tem margem para isso. A gente falou bastante sobre isso aqui ontem, que há uma certa dificuldade em determinados setores para o governo brasileiro em elevar excessivamente tarifas numa espécie de resposta a Donald Trump, justamente porque ou a gente já pratica algumas tarifas muito altas em relação ao que é interessante para o nosso mercado, ou simplesmente não é interessante do ponto de vista do comércio internacional. E, além disso, como disse o Duran, sim, tem um entendimento de que em alguns locais, em alguns países, em alguns setores específicos, o Brasil poderia até ver algumas oportunidades se abrirem, principalmente porque o país está lidando agora com uma tarifa de 10% adicional em relação ao que estava sendo praticado até agora, contra tarifas muito mais altas de outras nações. Então, eventualmente, podem se abrir algumas portas para compensar os setores onde a gente perde. É tão simples essa conta? É assim, toma lá da cá? Não. Tem que esperar para ver qual é o impacto em cada setor, porque cada setor é estratégico num nível diferente para o Brasil. E a gente está num momento muito delicado para a nossa economia, muito difícil. Então, não é um trabalho fácil e acho que a Débora vai saber explicar a gente melhor do que todo mundo. Não é algo que dá para falar, olhar, bater o olho agora e decidir, ai, pronto, é isso, está tudo resolvido. Não, também não é assim. Olha, tudo isso vem no bojo de antes da eleição do Donald Trump, né? Na campanha, ele dizendo, vamos fazer a América grande de novo. Para isso, vamos impulsionar a nossa gente consumindo dos nossos produtos. O mundo inteiro vende aqui dentro dos Estados Unidos. Então, opa, para lá, vou taxar mais vocês e quero impulsionar. Uma galera olha isso e fala, pode dar problema.